Pessoal, tá começando o Mais Que Condomínios, o programa da Conde TV que vai surpreender você. Eu tô aqui com Renato Hetz, com Demetrios Makedonopoulos. Viu? E estamos com dois convidados aqui muito importantes, o Kelvin Macedo, gerente de condomínios na GK, e o Thiago Salomão. O que você faz lá na House, Thiago? Peão de tecnologia. O peão de tecnologia da House. E nós vamos falar hoje sobre inteligência artificial, segurança eletrônica, toda essa questão de internet e sistemas em condomínios. Vai ser um programa muito legal. Mas antes, a gente quer agradecer a Repinte, nosso patrocinador master, que proporciona tudo isso para vocês. E você que está nos assistindo, deixa seu like, curta o nosso canal, faça seu comentário, que é muito importante a gente ter essa devolutiva de vocês para saber se vocês estão gostando ou não. Roda a vinheta, diretor. Pessoal, estamos aqui de volta com Mais Que Condomínios, hoje recebendo o Kelvin e o Thiago. Eu queria que eles se apresentassem primeiro, falassem o que eles fazem, como eles vieram parar nesse mundo maluco de condomínios. Começa você, Kelvin, por favor. Bom, comecei a trabalhar na área de administração de condomínios em 2012, que a minha cunhada trabalhava numa administradora e falou, tem uma vaga aqui, fui lá dobrar papel. Então... Você tem raiva dela até hoje, né? Um pouquinho. Cortei muito a mão por culpa dela. Mas trabalho com administração, então, desde 2012 e amo o que eu faço. Hoje trabalho na GK, uma administradora gigantesca aqui em São Paulo, que atende condomínios em diversas cidades aqui próximas. Atuo como gestor já tem uns 6 anos, então hoje eu trabalho com uma carteira de condomínios clubes. Meu maior condomínio tem 2.380 unidades. Acho que para você trabalhar nessa área, você tem que você não pode bater muito bem da cabeça. Tem que ter muita paciência, é uma área muito dinâmica, a todo momento tem algum problema novo, alguma solução nova. Eu acho que a gente vai falar muito sobre isso aqui hoje, sobre solução em tecnologia, sobre ferramentas que possibilitam que o síndico e a administradora e qualquer pessoa que faça parte da área de condomínios consiga se desenvolver o seu trabalho de uma forma muito mais rápida e muito mais eficaz. Então é isso, acho que falar um pouquinho sobre mim é isso. Falaram para não falar muito, né? Era 2 minutos só no máximo. Tiago, você se apresenta, por favor, pro pessoal. Eu não tenho uma memória tão boa quanto a do Kelvin, então eu não sei quando eu comecei, mas há muito tempo atrás comecei na área de tecnologia. Comecei como desenvolvedor de software voltado para a internet e desde então venho programando aí por esses longos anos. Hoje na House eu trabalho como programador, trabalho como engenheiro de dados e o que tiver na área de tecnologia ali que seja algo que ou a gente produz ou a gente vai produzir, explorar coisas novas, eu coloco a mão na massa e a gente vai fazendo testes lá. Para quem está assistindo a gente e ainda não conhece a House, conta um pouquinho para a gente. A House é uma startup, né? Ela nasceu em 2019, então ela faz aniversário ali no aniversário de São Paulo, e ela se propõe em mudar a forma como hoje nós lidamos com moradia. Então, nesse momento, ela vem testando várias coisas em toda a esteira que se constrói a moradia, né? Então, desde a concepção do terreno, levantamento do prédio, venda dos apartamentos, aluguel dos apartamentos. E aí até em uma das perguntas, né, como que a gente veio parar nesse mundo dos síndicos, como diante dos prédios, né, o síndico é extremamente importante, então a House também atua nessa frente de vir. Então, a ideia da House é pegar a esteira inteira da moradia e poder auxiliar em todas as partes, né? Então, cada ano na construção da House ali, eles vão montando, vão lançando alguma coisa em toda essa parte da trajetória do morar. Né? Ô, Kelvin, e falando em tecnologia, o que você usa de tecnologia, como você usa para desenvolver o seu trabalho enquanto gerente de condomínios e auxiliar o trabalho dos síndicos? Acho que começou com o clássico que todo mundo utiliza, que é o ChatGPT. Ele é muito bom. Ele tem uma versão paga que é sensacional. Ele interliga com várias ferramentas. Então, acho que começou daí. Eu testando com o pessoal da Conecta. Eles sempre respondendo, esse comunicado não foi você que fez, foi o ChatGPT. Mas é porque é para tornar o negócio mais dinâmico e mais rápido. Então, o ChatGPT foi a base. Hoje eu utilizo muito o Fireflies, que é uma ferramenta
que acompanha todas as minhas reuniões, tanto virtuais quanto presenciais. Aí, quando é presencial, eu subo o áudio lá. É sensacional, ele transcreve tudo que você fala durante a reunião. Se você está conectado virtualmente, ele separa por quem falou, ele monta um resumo, você consegue depois baixar essa transcrição completa ou baixar essa versão compacta, que é o resumo da Assembleia. Então, essas são as duas ferramentas básicas que eu utilizo. Tem a Liara, da GK, uma outra gestora, ela criou lá no ChatGPT um prompt de comando para conseguir fazer com que tudo aquilo que foi transcrito, ele traga para nós depois, quando a gente lança lá no ChatGPT, em resumo de ata mesmo. Então, é muito legal. Isso, acho que agiliza muito o meu trabalho, no sentido de conseguir entregar uma ata mais rápido e uma ata com muito mais conteúdo, porque vai ter ali o que fulano falou, o que ciclano falou, logicamente não tudo, mas é porque tem muita gente que gosta que mencione pontos na ata, mas esses são os dois base. Aí tem o Gama, que é para ajudar na elaboração de uma apresentação. Desculpa, só uma pergunta. Tenho certeza. Repete pra gente o nome desse aplicativo e se ele é pago ou não. Sim. Fireflies, ele é pago. Tem uma versão lá que você consegue usar 7 dias gratuito para você testar. Mas acho que o pagar, tudo bem que você está investindo ali você investe no seu trabalho, mas acho que a agilidade que você ganha no desenvolvimento do seu trabalho no dia a dia compensa 100%. Então, o Fireflies, ele é pago. O ChatGPT tem a versão gratuita, só que ela tem uma limitação na quantidade de caracteres que você lança lá, mas ele também tem uma versão paga. O Gama, você tem a versão gratuita e a versão paga. Como é o Gama? O Gama, ele é para apresentação. Então, eu lanço uma ideia lá, eu quero falar sobre mais que condomínios, falar um pouquinho sobre a trajetória de vocês três. Eu coloco a ideia lá, coloco um pouquinho falando sobre cada um de vocês, ele monta uma apresentação para mim sobre tudo que eu coloquei ali e ele dá uma incrementada. É super bacana, porque me auxilia em algum tema que eu não conheço muito, pesquiso lá no ChatGPT, jogo lá no Gama e ele já monta uma apresentação. Além de outros. Eu falo mais para frente. O Thiago, ele deu uma aula aqui sobre inteligência artificial na sexta-feira aqui pra gente aqui na Gábora, onde ficam os estúdios da Conde TV. Você falou sobre essas inteligências artificiais, né, Thiago? Sobre essas que ele falou. E tem outras, né? Você quer falar um pouco sobre essas que ele falou, sobre as funcionalidades que você usa, porque provavelmente você usa isso também no seu trabalho, né? E você tem conhecimento técnico do que elas são capazes de fazer, né? Das inteligências artificiais, assim, tirando o por trás dela, porque às vezes eu estou lendo matérias e tal, explicando como funcionam os algoritmos e tal, mas independente assim da área, quem mais conhece é o exemplo dele, tipo, é quem usa. Então você tem que ir lá, você tem que usar, porque às vezes, devido a gente ser da tecnologia, às vezes alguém chega e fala, eu fiz tal coisa no Instagram, você sabe resolver? Não tenho a menor ideia, né? Porque é uma ferramenta. Eu sei dizer muitas coisas sobre o Instagram, sobre algoritmos, sobre algo que eles estão movimentando, a empresa, né? A Meta está movimentando, porque Facebook saiu para virar Meta e tal, esse tipo de coisa. Mas quem conhece mesmo é quem está mexendo todos os dias. E do que ele falou, realmente, geralmente tem as ferramentas de inteligência artificial, elas oferecem a parte gratuita, que é para a gente conhecer mesmo, ir lá degustando e tal, e a parte paga. A parte paga dá, geralmente, assim, que nem no próprio ChatGPT, dá um poder absurdo dentro da ferramenta. O próprio ChatGPT, por exemplo, ele tem um que a gente chama de irmão, que chama DALL-E, que é o que cria imagens. E a partir do ChatGPT 4.0, eles juntaram os dois. Então, na parte paga, você consegue... Ele está falando, vai criar uma apresentação aqui, eu posso dizer para o chat que eu quero fazer uma apresentação e para que ele escreva um prompt para mim para eu jogar no Gama, que é a ferramenta que cria as apresentações. E o Gama, quando ele monta os slides, você pode clicar no slide e pedir para ele gerar uma imagem nova. Caso você não queira, você pode voltar lá no GPT e pedir para ele gerar uma imagem nova para você. Então, você tira do GPT e joga para o Gama. Então, e isso é uma coisa legal também, a interação entre as inteligências artificiais. Isso eu acho bem bacana, eu acho que é algo que, assim, tem que se explorar cada vez mais, né? Que você consegue pedir para uma te auxiliar em como você usa melhor a outra e vice-versa. Nossa, eu boio tanto nesse negócio de inteligência artificial que eu tava pensando que nunca mais vou tirar sarro da minha mãe, que ela não sabe usar o Instagram. Mas é que eu acho que o ChatGPT, todo mundo fica muito limitado, achar que ele só vai fazer um comunicado para você. Não, você tem uma gama de ferramentas gigantescas. Eu tô armazenando dados dos condomínios que eu cuido lá
para ele fazer o controle das obrigações, do AVCB, do seguro. É sensacional. Então, tem uma parte da ferramenta que as pessoas não conhecem, porque não vão lá fuçar, acaba usando só ali o que aparece para todo mundo, que é simplesmente fazer um comunicado. E tem limite de armazenamento? Na versão a gratuita eu não sei, na versão paga não. Não, eu acho que a gratuita nem faz esse armazenamento, né? Ela acho que deve faz. fazer. Você consegue jogar, porque assim, você consegue armazenar, você está armazenando dentro de uma conversa ou você está armazenando de outra Eu forma? tô pedindo, eu criei lá o condomínio número X, salve essas informações no condomínio. Então, o seguro, o AVCB, a caixa d'água, e ele armazena e quando eu peço para ele, eu falo, olha, me traga informações do condomínio número tal. Ele apresenta tudo. Ou quando vence o seguro do condomínio tal, ele apresenta. Mas isso tá em uma conversa. Se você apagar essa conversa, todos... Não, tá armazenado lá dentro. Tá lá dentro. Porque eu ia falar isso. Na versão gratuita, você consegue jogar coisas para conversa. Então, na conversa, ele vai pegar o contexto do documento que você jogou e ele lê tudo aquilo e responde todas essas perguntas. Caso você exclua a conversa, aí ele joga fora o documento junto com a conversa. Ele está armazenado lá. Se a gente for para a versão, vamos dizer assim, mais técnica, que é via API, aí a gente consegue fazer isso que você está falando, de armazenar todos os documentos lá e o que quiser. E na versão paga também, que é como você está falando, você consegue armazenar a parte e fazer ele ler ali. Inclusive, na versão atual do GPT, você pode criar GPTs, que é como se fosse, por exemplo, ele alimentou durante muito tempo uma conversa. Então, ele criou um agente especializado em responder aquilo ali. Se ele cria um GPT daquilo, ele consegue compartilhar com todos nós, caso a gente tenha a versão paga. E aí, inclusive, eles estavam criando algo como se fosse um marketplace, para que você crie seus próprios GPTs, seus próprios agentes, e possa comercializá-lo com as outras pessoas. Então, você cria, pode... Aí eu não cheguei na parte de como... monetiza isso, né? Quanto que você pode cobrar. Pelo que eu tinha entendido, você poderia cobrar quanto você quisesse. Uma parte ia para o GPT, né? Para a OpenAI, no caso que é dono do chat, e o resto iria para você. Então o pessoal está gerando, dentro do chat GPT, GPTs especialistas em determinados assuntos para vender esse serviço. Perfeito. Quer comprar, Rogério? Tô vendendo. Exatamente. Mas aí deixa eu já te fazer tá. uma pergunta. Como lidar com essa nova tecnologia, primeiro, sem deixar de lado a inteligência natural, substituindo pela inteligência artificial, e segundo, mantendo dados sensíveis que eu possa alimentar essa ferramenta? Quando você lança uma ideia, por exemplo, no ChatGPT para a construção de um comunicado, ele vai te trazer o que ele tem salvo ali na memória dele. Às vezes ele acaba incluindo algumas informações super aleatórias. Então, de qualquer forma, o comunicado está pronto, só que passa por uma pessoa que precisa revisar para ver se está numa linguagem que seja de fácil entendimento para o outro. Porque às vezes o ChatGPT também escreve coisas ali aleatórias. Um dia eu mandei ele fazer uma ata, ele começou a colocar um monte de nome aleatório lá de pessoas que não faziam parte daquela assembleia e que ele pode ter trazido da memória dele. Pô, que estavam lá, esse aqui não viu. Certeza. Mas acho que cabe sempre, é uma ferramenta que ela foi desenvolvida, ela está no mercado para agilizar o meu trabalho, só que ele não substitui o meu trabalho, eu ainda preciso revisar, eu preciso pegar aquele texto, lançá-la num outro layoutzinho para mandar um comunicado para um síndico. Agora, sobre dados sensíveis. Acho que é extremamente importante para todos os meus condomínios que eu já fiz a inclusão, eu conversei com o síndico antes, vou usar essa ferramenta aqui, ela me auxilia muito e vai auxiliar também você no dia a dia. Porque vira e mexe síndico, qual é o CNPJ do condomínio XPTO? Estou na rua, pesquisar no Google? Não, eu tenho aqui salvo na ferramenta que pode possibilitar, além do que... Os síndicos fazem isso em vez de procurar? Sim, fazem bastante. Eu nunca fiz. Porra, juro por Deus, você precisa do CNPJ do condomínio, você vai lá e olha. Você não vai perguntar. Exato. Deve ser síndico condômino. Não, síndico profissional também. Não, eu digo assim, síndico profissional que também é condômino, né? Eu posso aproveitar o gancho aí? Pra você fazer isso mesmo. Você também pergunta o CNPJ para ele? Não. Cara, mas se me der o WhatsApp, eu pergunto várias coisas, né? Eu saio perguntando. Isso é interessante porque, assim, eu costumo receber tipos de perguntas quando a inteligência artificial vai acabar com o nosso emprego ou coisas do tipo. E com esse lance da inteligência, o que eu costumo dizer é que hoje eu consigo realizar tarefas muito mais complexas do que sem ela. Então, por exemplo, lógico,
acaba, até é um efeito que apelidaram, algumas pessoas apelidaram de efeito Google, que é aquele lá que, por exemplo, nós estamos aqui numa conversa, então a gente vai falar sobre alguma estatística ou algum evento que ocorreu na história, a gente não lembra mais, porque a gente consegue pegar no Google e em tempo real. Então, com a inteligência artificial vindo, a gente também vai cada vez mais esquecer. Se um dia eu decorei um CNPJ, eu não vou decorar nunca mais nenhum. Não, mas nessa linha, Thiago, caminho, telefone, a gente já esqueceu tudo. Não, então, e tudo vai, exatamente. Eu, quando era office boy, eu usava o guia. O guia 4 rodas. GPS, exatamente. Então, tem esse lance. Mas a gente acaba pegando essas coisas e esquecendo, só que a gente, no nosso dia a dia, consegue colocar coisas mais complexas. Então, se você fazer uma ata, eu não sei, um dia ou uma semana, você precisava recolher muita informação, hoje você vai fazer 5, porque você recolhe todas de uma maneira muito rápida. São minutos que estão guardados lá que ele manda para você, é isso aqui. Então, você passa... Não sei dizer se ficaria mais inteligente ou menos, mas fica mais complexo, tem mais coisas ali envolvidas, né? E dos dados sensíveis, eu ia até falar, indo um pouco para a parte de segurança, o ChatGPT especificamente, o Google, as maiores empresas, assim, elas tendem a montar ali um termo, que você concorda, né? Por mais que a gente nunca leia o termo, mas você acaba concordando. Você concorda ou você concorda ou você não usa. Exatamente. Se comprometendo em preservar seus dados, né? Tinha até... nas iniciativas do Google, eu lembro de ter lido um texto do Google que eles estavam até se propondo a entrar em problemas jurídicos que você tivesse, se tivesse usando inteligência artificial do Google. Tipo, eles iam conseguir fazer uma validação e te ajudar isso. Acredito que só empresas que usam, né, muito conteúdo deles, né, grandes, mas eles já estavam caminhando para isso. Até porque tem várias discussões, tanto na Europa, nos Estados Unidos, para regularizar, né, essa questão dos dados. Processo que a OpenAI recebe à torta direito aí de empresas alegando que o ChatGPT usou os dados públicos da empresa para poder treinar, né, ou melhor, a OpenAI usou para poder treinar o ChatGPT. Então, essas empresas grandes, ChatGPT, Anthropic, Gemini, Copilot, que são todos iguais, assim, são concorrentes, eles acabam preservando os seus dados. Então, você vai colocar dados sensíveis aqui, a gente não vai fazer nada com eles, de acordo com os termos dele, né? E aí é interessante. Agora, ferramentas que são menos conhecidas, aí eu já peço para tomar um pouco mais de cuidado dos dados sensíveis. Por exemplo, você vai colocar um contrato para dar uma lida em um desses caras, tenta tirar a primeira página que tem o nome do pessoal do contrato, a última que tem a assinatura, pega só a parte inteira do contrato, você joga lá e você consegue fazer pergunta. Quais são as multas, quais são prazos, isso daí, com um pouco mais de segurança, né? Você, o ChatGPT, vamos falar da OpenAI, ou qualquer dos outros que você falou, eles têm essa política de preservação dos seus dados, vamos dizer assim. Mas eles buscam os seus dados na internet, né? O ChatGPT, se você fizer alguma pergunta para ele, ele vai buscar seus dados no que está disponível na internet. Sim. E se esses dados estiverem na internet, eles vão ser absorvidos ali e eles vão ser usados, certo? Perfeito. Então, às vezes, o que você falou dos processos e tal, não foram eles que inseriram aqueles dados sensíveis no mundo da internet. Os dados estavam lá, eles só pegaram e usaram, né? Então, precisa tomar cuidado com o resto também. Não é só com o que você insere no ChatGPT. Você precisa tomar cuidado com todo o background que você coloca na internet, né? Tem algumas pessoas voltadas para o ramo da tecnologia, da segurança, né? Segurança de TI, que eles falam que todos os dados de todos os brasileiros, pelo menos 98% dos brasileiros, já foram vazados. Ou foi vazado para o governo, não de propósito, claro. Ataques hackers que pegaram os dados, já vazaram, já distribuíram os nossos dados, né? Então, seja de sites do governo, aplicações do governo ou sites grandes. Então, o LinkedIn já foi atacado, Instagram já foi atacado, uma série de outras ferramentas que armazenam nossas informações já foram atacadas, né? Até se entrar, acho que no aplicativo do Serasa, você consegue dar uma busca se seus dados foram vazados. Acho que minha última vez apareceu em 37 sites, acho que nome, e-mail, telefone. Aí um site vazou só seu nome. O outro vai e vaza o telefone e o e-mail. Então, depois o trabalho dos hackers é só ir juntando. Com a chegada da inteligência artificial para nós, público, porque ela estava sendo desenvolvida e usada para um grupo seleto, né?
de pessoas. Então, quando chega para nós, inclusive até os próprios ataques, eles estavam utilizando o ChatGPT para criar novos vírus com mais facilidade para poder atacar. No entanto, que protocolos que foram colocados nas linguagens, nas inteligências artificiais, né, estilo o ChatGPT, até fazem com determinadas perguntas que você faz, por mais que ele tenha a resposta, ele não te responde, porque ele interpreta que tem alguma maldade no que está acontecendo. Por exemplo, se você pede para ele te ajudar a criar um scrapping, que é a técnica de você entrar num site e pegar as informações desse site. Ele sempre te avisa, eu vou te mostrar, mas tome cuidado, veja se você não está ferindo nenhum tipo de lei, se esse site aceita ser scrapado, né, ser pegado essas informações, e não faça nada que possa ferir. Algumas coisas mais pesadas, então se eu começar a conversar com ele, ele perceber que eu estou criando algo que seja análogo a um vírus ou algum tipo de coisa, ele começa a travar as respostas. Ou ele não sei dizer precisamente o que ele vai fazer. Se ele vai criar algo que não existe, ele vai falar, só vou atrapalhar esse cara, ou se ele fala, não posso responder isso. Então tem algumas coisas que eles estão tentando... Mas ele vai aprendendo também, né? Aí a empresa obriga, né? Porque, tipo... teoricamente, porque assim, ele é uma inteligência artificial, mas ele ainda não é a inteligência, tem um termo que eu esqueci qual é, mas a inteligência suprema, vamos dizer assim, que é aquela que aprende sozinho. Ela se retroalimenta, vamos dizer assim. Perfeito. Ele ainda não é essa daí, então ele vai se basear naquilo que ele tem e vai alucinar, que é o exemplo que você deu. E as alucinações são justamente isso. Você pede para ele fazer alguma coisa, ele está fazendo, eu não sei o que passa ali pela programação dele, que fala, cara, vou inventar esse nome aqui. Eu vou jogar isso aqui, porque ele pediu isso, eu vou jogar. Pode ser que seja uma característica até da própria inteligência, do tipo de inteligência que é dele, que é a generativa, que é a que gera coisas em relação ao que existe. Então, por exemplo, se vocês pedirem para ele criar um livro, como se fosse um livro criado por Shakespeare, ele tem toda a obra de Shakespeare. Então, ele sabe como ele escreve, sabe todos os vícios, sabe o modelo, como ele prende o leitor. Então, ele criaria um livro que nunca foi escrito da forma como Shakespeare escreveria, né? Eu já vi pessoas testando isso, pedindo para criar texto, tipo, primeiro parágrafo quero que o Monteiro Lobato escreva, o segundo que outra pessoa, e no final, por Shakespeare. O cara lê e fala, realmente parece que foram eles que escreveram, né? E cada vez mais, cada lançamento, isso se aprimora mais também. O que eu queria explicar dessa minha pergunta é que é uma dúvida de muitas pessoas em relação à inteligência artificial. Porque, por exemplo, vamos fazer uma analogia. Calculadora. Antes da calculadora, né, as pessoas faziam os cálculos com maior facilidade. Hoje em dia, as pessoas não têm, a grande maioria não tem essa facilidade para fazer cálculo, porque já tem a calculadora ali do lado. A mesma coisa a inteligência artificial. Eu sou totalmente a favor da inteligência artificial, mas a gente precisa tomar muito cuidado, né? E a gente vê, por exemplo, até em escola, faculdade, né, pessoal, os alunos utilizando, né, muitas vezes para responder questões, né, simulados, essas coisas, e os professores tendo que consultar muitas vezes o ChatGPT para verificar se encontra respostas parecidas, no caso de questões dissertativas, né? E assim, se você, por exemplo, fazer um teste de uma pergunta de múltipla escolha de uma prova, sei lá, prova da OAB, né? Você faz a pergunta lá para o ChatGPT, ele te dá uma alternativa. Se você perguntar lá, você tem certeza da resposta? Vem a resposta, desculpe, eu me confundi. A resposta correta é a resposta tal. Eu já fiz esse teste e de 5 alternativas, ele mudou a alternativa 4 vezes, né? Então até uma dica aí pro pessoal, aprender a fazer a pergunta certa para o ChatGPT, né, e utilizar a tecnologia da forma correta. É aquilo que eu falei. Não substitui a inteligência natural pela inteligência artificial. Usar ela como aliada para a sua rotina, para o seu trabalho, para facilitar, agilizar
e você poder trabalhar de uma forma melhor. Você toma cuidado com os dados que você insere lá. Vou fazer vou criar um histórico sobre um condomínio, eu entender, não vou colocar o CPF do síndico lá para salvar, porque se em algum momento essa informação acabar vazando, a culpa é minha. Então, acho que a gente tem que usar essas ferramentas, elas estão disponíveis no mercado para aprimorar o nosso trabalho, agilizar muita coisa, mas você tem que usar com sabedoria e segurança também. Além do que, eu vou fazer uma pergunta lá para o ChatGPT e eu não tenho o conhecimento mínimo sobre aquele assunto, o que cair ali de informação eu vou achar que é verdadeiro e vou pedir para ele fazer um comunicado aleatório sobre uma norma de segurança. Ele me traz qualquer informação, eu vou lá e publico para todo mundo. Você não tem como checar, né? Porque você não tem conhecimento. Aí você é um agente de fake news, mais um no Brasil. Mas, Kelvin, uma coisa interessante, você começou a trabalhar, não existia inteligência artificial, né? Com administração, né? Com administração de condomínios, e hoje você usa isso de maneira corriqueira, acho que todo dia você usa, né? O que mudou para você, né? Assim, na prática, né? Os processos, hoje... o que te facilitou, o que te dificultou, porque eu imagino que você não tenha menos trabalho hoje, né? Mas o que você sentiu nessa mudança? Acho que alguns processos ganharam mais agilidade. Então, eu preciso de um comunicado. Antes eu tenho ainda lá um local lá no Drive da administradora, onde eu tenho uma porção de comunicados. Então, mas eu tinha que ir lá, pegar o comunicado, acessar, atualizar. E hoje é muito mais ágil. Eu quero um comunicado sobre um assunto X. Pego as informações básicas, lanço ali, ele já faz para mim, eu confiro. Só que eu coloco no meu layout, aí eu publico. Anteriormente não, ficava, agora o que eu vou falar nesse comunicado sobre esse assunto? Que linguagem que eu tenho que usar, né? E você hoje faz menos trabalho braçal, vamos dizer assim, né? E faz mais trabalho intelectual, né? Praticamente é isso, né? Lá, se eu pegar lá, 2012, eu era um menininho que dobrava papel, atendia o telefone. Então, muita coisa que eu fazia lá, hoje em dia... Hoje nem existe telefone mais. Ninguém sabe. Quando toca o telefone, você fala, o que está acontecendo, né? O que é essa campainha? Deve ser algum aviso. Mas acho que muita coisa ganhou agilidade, muita. Fazer uma ata de uma assembleia. Poxa, aí você fazia uma assembleia lá de 4 horas, você tinha que reviver tudo aquilo que aconteceu, ouvindo aquele áudio, porque alguém pediu para em algum momento X constar alguma coisa na ata. Hoje não, eu lanço lá a transcrição e falo, olha, preciso que você coloque, insira na ata comentários os quais os condôminos pediram que fossem constados assuntos X. Ele vai me trazer o texto, eu vou conferir depois e vou mandar para a esteira lá, para ir para o presidente, para ele analisar. Então, muita coisa ganhou agilidade, mas isso não significa que o meu trabalho, no final das contas, ele reduziu. Por que não? Porque daí as pessoas entendem que existe essa comodidade, faz um comunicado disso, faz um comunicado daquilo. Aí você só acrescenta mais trabalho. Exato. E ele não atende o telefone, porque com certeza a hora que ele pega, fala 7 days. Então ninguém mais atende o telefone. Ninguém mais. Vou fazer uma pergunta. Há um tempão atrás, o pessoal falava que se você colocasse uma prova no ChatGPT, ele conseguiria tirar na média 7. Que não era uma coisa que você tiraria 10. Isso melhorou? Manteve a média 7? Eu tinha visto isso também. Eu não vi ainda nenhuma uma estatística nova para ver quanto que tá. Melhorou, mas, por exemplo, em cálculo ele ainda é bem ruim, tá? Ele melhorou bastante, mas assim, tem algumas perguntas que você faz que ele não bate. Na verdade, ele acaba se perdendo, né? Depende da complexidade que você está colocando ali. Então, você está falando para ele fazer um cálculo na casa de milhar, ele erra, joga para casa centena, joga ali uma dezena. Então faz alguma coisa nesse sentido. Mas cada vez mais ele melhora bastante. O ChatGPT especificamente, ele lançou, acho que algumas semanas atrás, mais 2 modelos. Ele estava com o 4O, aí lançou agora, se não me engano, o 4 Mini e o 4 Preview. Acho que esses que são os nomes dele. Então eles estão tentando separar. Então o Mini vai ser voltado mais para codificação, então para programador. O Preview vai ser um pouco mais para esse sentido. E o 4O ainda continua sendo o mais complexo. Então, você usou os dois ali, não teve uma resposta satisfatória, vai para o 4O, que provavelmente ele vai chegar onde você quer. Mas ele erra bastante ainda, tem coisas que ele não sabe. Na parte de programação, basicamente, eu peço para ele, ao invés de eu ler a documentação das bibliotecas que eu utilizo, né, no caso, eu peço para ele passar para mim. Tem várias que ele coloca métodos que não existem na biblioteca ou que são obsoletos, né, para que eu estou usando. Então, tem algumas coisas desse sentido.
O do Google, por exemplo, quando eu tenho dúvida dentro da área de computação do Google, que é onde a gente armazena sites e tal, até os da House estão lá, várias vezes ele fala de menus que não existem. Eu falo para ele, como que eu faço para chegar até tal lugar? Eu falo, vem aqui, clica em tal lugar, aqui, aqui. Não existe, aqueles menus não... Simplesmente... Ele inventou. Então, eu não sei se ele inventou, se ele pegou uma versão muito antiga. Exato. Ficou com vergonha, né? Não vou falar que eu não sei. Mas ainda ocorre. Cada lançamento novo diminui. Então, está chegando cada vez mais preciso. E sem falar que as tecnologias LLM, né, que é do estilo ChatGPT, estilo Gemini do Google, estilo Copilot da Microsoft, elas se propõem a fazer tudo. E nós temos muitas tecnologias de inteligência artificial que utilizam eles, mas se propõem a fazer algo específico. Então, quando você vai para essas que se propõem a resolver cálculos matemáticos, aí elas saem muito bem, elas resolvem muito bem. Inclusive até com imagem, às vezes você não sabe explicar o que você está fazendo, você faz a conta na mão, tira a foto, ela vê e fala, é assim, exatamente. Aí eles começam a dividir. Bom, já que está dando muita loucura na geral, vamos criar umas menorzinhas específicas, usando a geral, mas focando só mais ou menos o que o Kelvin fez com o GPT dele, né? Que é específico ali de tudo que ele já treinou. Tem alguma ferramenta que você... por exemplo, o Kelvin mencionou que você já sabe qual é? Ele tá... Só para vocês lembrarem, a prova de 5 estrelas é média 8. GPT é média 7. Bom, seguindo. Sabe uma hora o ChatGPT pode virar 5 estrelas, mas não é ainda. Hoje não. A pergunta é a seguinte. Como o próprio Kevin mencionou, então, para o ChatGPT, para você utilizar, você faz um script. Você faz uma linha de comando. Exato. Existe alguma ferramenta que te auxilie a criar uma linha de comando para você usar, por exemplo, o ChatGPT? A linha de comando que a gente chama de engenharia de prompt. Isso, Que é o prompt que você escreve ali. Sim, existe algumas ferramentas que se propõem a isso. Existem até sites, pessoas no YouTube, de modo geral, assim, que mandam uma coleção de prompt, como você deve se portar. Mas com a minha experiência, o que eu acho legal é sempre você ir testando. Então, hoje, o que eles recomendam é que você peça que o GPT ele se transforme naquele profissional que você quer fazer a pergunta. Então, por exemplo, vai fazer uma pergunta de programação. GPT, agora você é um desenvolvedor de softwares com 20 anos de experiência, que trabalha numa multinacional e vai desenvolver um software específico para cadastro de ata para o site tal. Então, fale para mim o que tem que ser feito. Aí ele vai te falar. Aí, por exemplo, sei lá, você quer colocar ele como o seu consultor, você fala para ele se transformar no consultor. Ele não vai perder as alucinações e os erros. Ele continua, mas ele tenta se portar como o que você pediu. E aí, lógico, diante daquilo também que ele interpreta que é aquilo que você pediu. Então, você falou para ele que você quer um desenvolvedor de software qual? Porque ele, não sei o que ele interpreta como o desenvolvedor de software. De maneira geral, vai ser igual em todo mundo. Mas pode ser que você esteja esperando algo e o desenvolvedor de software dele não tem aquele algo para te dar. Mas pegando um gancho disso, com relação à ata, lá na GK nós testamos assim, milhares de prompts para ele poder digitar uma ata ali bacana para gente. Aí a Liara chegou em mas foi de tanto testar com ele e pedir para ele, no final das contas, devolver. Qual seria o prompt adequado para você fazer isso aqui que eu preciso? E o ChatGPT criou. Então, ele também faz. Ô, Thiago, eu queria te perguntar, não era a pergunta que o Renato ia fazer, eu achei que era. Você, na palestra que você deu aqui, você falou sobre um buscador de inteligência artificial que você pergunta para ele qual usar e ele te fala qual é a inteligência mais adequada, né? Teve um colega até que falou. Foi um colega que falou desse buscador aí que eu não conhecia. Os que eu conhecia, que eu coloquei até no link, eu não vou saber aqui de cabeça deles, era mais de buscar mesmo. Você chega lá, escreve, e aí ele mostra algumas que fazem sentido. Dentro do próprio GPT também, se você pedir outras ferramentas, ele indica também. Né? Não é igual a esses buscadores, né? Porque aquele buscador lá que eu mostrei tinha 17 mil, acho que, ferramentas e tal. Mas o GPT, ele indica também. E isso que ele falou que eu acho que é legal, porque
você tem que testar muito o prompt e pedir para ele testar. Algumas pessoas até falam que é legal o primeiro prompt, você falar o que você quer e pedir para ele fazer perguntas para você sobre aquele assunto. Então ele começa a chavar uma série de perguntas ali para você e você vai respondendo as perguntas para ele e aí ele monta um prompt ou monta a resposta que você gostaria, né? Até para também desbloquear. Às vezes está viciado na mesma pergunta ou nas mesmas perguntas, te mostra algumas perguntas diferentes, né? Por isso é importante, mais uma vez, você saber, pelo menos, o básico daquilo que você está buscando. Ah, sim. Que nem quando o pessoal fala, ó, não precisa mais de programador, o GPT monta o código. Eu falo, boa sorte. Boa aí, pega aí e faz então. Mas uma coisa legal que ele faz, tem um condomínio na minha carteira que eu tenho vontade de ir lá matá-los, mas eu não vou porque eu não posso. Ele tem tem uma quantidade muito grande de advertências e o GPT ajuda na confecção das advertências. Você perguntou pra ele, como eu faço para matar os condôminos sem ser preso? É pro meu TCC, você escreve. Aí só que a gerente desse condomínio interno, ela sempre manda foto do que o pessoal do home, da portaria, limpeza, anotou no livrão. Ela acho que ela ficou com um pouquinho de preguiça de transcrever e passar pra gente a informação mais compacta. Só que daí a gente começou a testar o GPT para ele fazer isso. E deu muito certo. A gente sobe a imagem lá do texto e ele digita. Logicamente que a gente confere, porque às vezes eu não entendo a letra, fico pensando, coitado do chat. Mas foi uma forma da gente ganhar agilidade também nesse tipo de assunto. Mas é que lá na base, se a pessoa que trabalha com isso lá internamente no condomínio, poderia mandar pra gente de uma forma compacta, o texto. Fica a dica, né? Sim, vou mandar pra ela esse vídeo depois. Isso é legal. Quando saiu a versão 4o do GPT, eu tinha lido que você poderia mandar áudio e imagem. Então eu baixei o aplicativo no celular, porque na web não permitia, e eu tirei uma foto da minha sala, do jeito que estava e de preferência bagunçada para ver o que ele ia falar. Então tinha um livro que estava em cima do sofá, estava meu filho sentado, minha cachorra e um livro. Aí ele falou, aparentemente tem uma criança sentada no sofá, deve estar assistindo TV, alguma coisa assim, um cachorro e um livro Inferno do Dan Brown. Ele falou exatamente isso. O livro que estava lá é Inferno, mas não é do Dan Brown. É de 1939 a 1945, o nome do livro, que é referente à Segunda Guerra Mundial. Então, mas estava escrito Inferno. Na capa, aquele livro Juro que eu achei que ele ia falar... Tem um garoto, provavelmente assistindo televisão, e um cachorro lendo o livro. Não, ia ser fantástico. E aí eu cheguei e falei para ele assim, qual é a raça do cachorro? Ele respondeu, um Akita. Ele acertou. E aí, só com a foto. Então, assim, cada vez mais ele está melhorando para poder fazer esse tipo de coisa. Em compensação, semana passada, um amigo meu pediu ele mandou um PDF que tinham criado, cada página era uma foto tirada, colocaram lá. Eu falei para ele, pega essas informações e joga no CSV. Cria uma planilha para mim e joga no CSV. Ele não conseguiu fazer. Aí eu tirei um print só da primeira página do PDF e mandei para ele. Aí ele fez. Beleza. Aí eu tirei um print da segunda e mandei para ele. Ele não conseguiu fazer mais. Eu só consegui da primeira. Então, às vezes, ele fica meio doido, assim, tipo... E aí eu falava... E ele fazia assim, ele executava o mesmo procedimento que ele fez na primeira, só que ele me trazia só 3 linhas. Eu falava, você só me trouxe 3 linhas. Ah, sim, é verdade. Você gostaria que eu trouxesse todas? Eu falei, sim. Aí ele me trazia mais 3. As mesmas 3. Eu falei, não, você me trouxe só 3. Vamos lá para as outras. E aí não deu certo, né, para fazer. Né? É uma tecnologia que é boa, mas que também... Ela foi feita para trazer respostas para a gente, mas ao mesmo tempo, o núcleo dela, né, é de aprender. Então, ela está se alimentando dessas informações ao longo do tempo, né, para ir se aprimorando, né? Então, é algo interessante da gente compreender também, né, que não é assim, não é porque a inteligência artificial já está sabendo tudo. Ela vai se confundir, ela vai se atrapalhar em algumas questões, seja cálculo, seja questões de texto, o que for, mas ela está aprendendo com essa prática diária, conforme a gente vai lançando os prompts, né, para poder trabalhar cada vez melhor para a gente. Né? Ela vai aprendendo, porque ela imagina que ela tem toda a informação produzida na internet, certo? Então, você joga lá. O que ela vai fazer com aquilo? E
as interpretações erradas também que ela vai fazer daquilo. Porque imagina que ela entra numa sessão onde só tem crimes e ela começa a sugerir para você, ó, comete esse crime aqui, ó. Tô vendo um monte de gente cometer. Então ela não entende ainda esse tipo de coisa, né? O morador só cumpre infração, né? Mata ele. É mais fácil. Não, então, exatamente. Porque imagina que se ela vai para um caminho em que ela entende que, peraí, isso aqui é proibido, mas eu tenho uma parte gigantesca da população fazendo. Toda vez que eu entro na televisão, eu vejo um programa só falando disso. Jornal, as capas, eu só vejo isso. Deve fazer sentido sugerir isso, então. E aí, então, sempre tem essas travas. Por isso que, tá, ela é muito boa, ela está evoluindo, mas tem uma porrada de gente, de ser humano ali validando. Falando, não pode ir para esse lado, tem que vir para cá. Não, isso aí tá errado, tem que vir para cá. E... O direcionamento, né? Exatamente. Eu estou ensinando o meu chat agora a fazer previsão orçamentária. Em breve não vou fazer mais nada. Só que é uma construção cansativa, porque você explica uma coisa, ele não entende, aí você tem que ir para um outro caminho. Mas é muito legal a gama de ferramentas que você tem ali dentro. Assim. Não, mais uma vez, não é só você fazer um comunicado ali para o morador falando que o elevador está com problema. Ele faz tudo o que você pediu. Você tem que saber direcionar e é importante você dar um duplo check lá depois para você não passar, reproduzir depois uma besteira. Tem um negócio legal até na programação, a gente utiliza a ferramenta de inteligência artificial para validar a própria ferramenta de inteligência artificial. Então, por exemplo, tem uma técnica que você... Vamos supor, você vai entrar ali no site da House, aí você vai fazer uma busca por apartamento. Geralmente você vai entrar ali, você vai fazer o quê? Sei lá, vou colocar a cidade que eu quero, vou escolher o bairro que eu quero, as opções que a busca te dá. De repente, a rua, ou você vai escrever. Então, o que a gente tenta fazer com a inteligência artificial? Quando você passa essa informação para ela escrevendo, então eu quero apartamentos na Faria Lima, na cidade de São Paulo. Ela chega e fala, tá, então agora eu vou passar para você, vou transformar isso aqui em código para que o desenvolvedor copie esse código e cole no banco de dados. Aí ele vai me trazer as informações. Só que esse código que ela está fazendo, a gente está pedindo para ela fazer uma busca. Só que ela pode alucinar e pedir para apagar o banco de dados. Ela chega e fala, não, então eu vou apagar todos os outros apartamentos que não seja da Faria Lima, e aí eu só trago o da Faria Lima. Ela pode pensar dessa forma. Então a gente pega ela mesma, depois que ela fez a primeira consulta, e valida. Não, realmente, o cara está pedindo uma busca e ela está fazendo uma busca, está seguro. Agora vai para o banco de dados e retorna para nós essa informação. Então, a gente tem algumas técnicas de inteligência artificial lidando com inteligência artificial para validar, para evitar alguns tipos de problema, né? E também para ajudar nisso, que nem você falou, você tem que ir moldando, e aí você fala, e você ensina. De repente, uma outra, vendo, ela fala... Escreve para ele dessa forma. Aí você escreve dessa forma, funciona, né? Ele entende um pouco melhor. Às vezes até é interessante jogar em várias, né? A mesma pergunta em várias para ver o que elas respondem ou falar com elas. Como que eu jogaria isso para o ChatGPT? Ela vai, então, escreve assim que ele vai entender. E aí você vai testando. E sempre teste, né? Porque pode fazer tudo isso e dar tudo errado do mesmo jeito. Tenho certeza que todo mundo já passou por um problema. Você está no meio de uma reunião e chega um áudio para você. Aí você fala, meu Deus do céu, responde para a pessoa, manda digitar, daí você manda para a pessoa não lê e não responde. Acho que acredito que vocês usam, tem um número no WhatsApp que você consegue mandar o áudio e ele transcreve. É mais uma ferramenta para ganhar agilidade. Então, o que eu faço com os meus síndicos? Eu tenho um comunicado lá que passa para a gente fazer. Eu falo, me manda um áudio explicando o que você quer, porque eu jogo numa ferramenta, depois eu jogo na outra ferramenta e jogo na outra e tomo o comunicado pronto aqui. Então... É uma ferramenta. Não, é muito bom, exato. É uma inteligência artificial que a gente usa e a gente nem percebe, né? Já se integrou à nossa vida, né? Já faz parte da nossa vida. Tiago, eu ia te perguntar uma coisa, assim, para os réis mortais que estão usando as inteligências artificiais, quais os cuidados para as pessoas físicas? Para usar, assim, os cuidados na operação a gente já entendeu, né? Assim, vocês falaram bastante coisa, mas assim, quais são os riscos que você pode correr? Questão de dados, questão de vulnerabilidade, essas coisas. Como a gente pode se proteger disso, né? Assim, a proteção maior que nós temos, até para a gente mesmo, a tecnologia, é a mesma coisa, né? É mais em questão de comportamento. Então, por exemplo, a gente começa a ter um comportamento mais restritivo no que vai ser feito. Então, até a gente resgatando um pouco da nossa conversa,
como você mesmo disse, não basta a gente só se preocupar em jogar os dados limitados na inteligência artificial, sendo que a gente passa eles pelo WhatsApp livremente. Então, eu vou te passo um contrato. Você quer saber sobre uma página do contrato, te joga o contrato inteiro com todas as informações dele lá pelo WhatsApp. Ou seja, se clonarem seu número, se acontecer alguma coisa, já era, pegaram tudo. A partir do momento que você passou, você perdeu o controle sobre aquela informação. Exatamente. Né? O WhatsApp, especificamente, ele criptografa a mensagem. Então, quando você abre uma conversa comigo, ninguém consegue ler aquilo. Só que aí a gente está falando do nível do programador. Se eu invadisse o WhatsApp, eu não conseguiria ler. Agora, se eu pego o seu celular porque você está na rua, eu passo de bicicleta e peguei, e está aberto, eu consigo ver. Porque a criptografia tá ali, né? Então, se eu clono o seu número, por exemplo, e eu baixo o WhatsApp nele, então vamos lá. Uma coisa que tipo, todo mundo faz, falar aqui do WhatsApp, eu já volto para a parte da inteligência artificial, que todo mundo faz, a gente não deveria fazer, mas é extremamente difícil por causa do nosso dia a dia. O que você faz? Quando você baixa o WhatsApp, você coloca ele cadastrado no seu telefone. Então, para confirmar que é o seu, você recebe uma mensagem. Inclusive, tem até alguns ataques que a pessoa chega e fala que, finge que é de uma operadora falando com você e fala, você vai receber uma mensagem aí, me passa ela. O que a pessoa fez? Ela pegou o seu número, colocou em outro celular, ele te mandou uma mensagem para validar que é você que está no outro celular, ela vai te passar esse código, porque você nem vai ler que é o WhatsApp que está mandando o código, não é a empresa que aquela pessoa está dizendo que é. Você vai pegar, passar para ela coloca no outro número, pronto, você perdeu o seu WhatsApp. Então, o ideal é que a gente nunca te colocasse o mesmo número do nosso telefone. Mas aí eu estou propondo que a gente tivesse duas linhas separadas. Aí já dá uma preguiça. E aí você vai andar com os dois telefones no bolso, tipo... E é isso, então... E aí você tem 5 WhatsApps, você vai ter 10 telefones, então... Então são coisas que é difícil, assim, para o nosso dia a dia ficar 100%... 100% não tem, mas ficar muito seguro. Então, o que eu recomendo é sempre o comportamento, né? Que você está tendo ali. Então, tente sempre nunca passar suas informações. Então, alguém entrou em contato com você, você não sabe quem é, você precisa passar seu CPF para confirmar. Por mais que a pessoa já saiba, lembrem-se que, mesmo ela sabendo, existe algo que a gente chama de engenharia social. Então, ela vai se comportar como uma empresa idônea se comporta. Então, ela vai te enganar da mesma forma. Eu sei o CPF, só que eu vou chegar e falar, seu CPF começa com 222, começa, e os outros números? Eu sei o que é. Só que eu preciso passar como se fosse uma empresa. Porque quando você chegar e falar com seu amigo, me ligou fulano, mas como que ele falou? Não, ele falou para eu passar. Não, tá certo, pô. O Itaú me ligou e ele falou a mesma coisa. Então, acabou. Sempre vai ser dessa forma que vamos ter os ataques. Então, é sempre importante a gente tomar cuidado onde nós estamos jogando os dados. E com inteligência artificial, como nós temos muitas ferramentas, a gente quer se cadastrar em várias, o que eu recomendo é a técnica dos 2 e-mails, né? Que é, tenha um e-mail de teste, qualquer coisa, qualquer nome, e se cadastre sempre com esse e-mail de teste. Se você achar que você foi infectado por alguma coisa, se você achar que alguém roubou seu e-mail ou que você entrou numa inteligência artificial que era um golpe, joga o e-mail fora, cria outro. Quando você valida a inteligência artificial que você já mexeu ali, que você gostou, aí você pega o seu e-mail oficial e cadastra nela também. Aí você passa a usar o seu e-mail oficial. Por exemplo, o ChatGPT. O ChatGPT hoje já foi validado por milhares de pessoas, então você sabe que é seguro. Só que lá no começo você poderia muito bem entrar com o de teste, viu que está legal, depois você joga para o seu e-mail oficial. Então, no e-mail de teste, você nunca vai ter um cartão de crédito cadastrado. Sempre vai ser no seu e-mail oficial. Você nunca vai fazer uma compra no de teste. E se você fizer, você não vai usar o cartão de crédito físico, você vai usar o virtual, que é aquele que você usa e você joga fora depois. Então, é mais se ligar nesse tipo de coisa, tentar fazer com que as suas informações que são mais sensíveis, ou elas durem por pouco tempo, porque mesmo que o atacante tenha, ele já não consegue usar mais, ou que elas fiquem de uma forma incompleta. Então, imagina que o cara tem esse número do cartão de crédito, mas não tem os 3 dígitos, ele não vai conseguir usar. Esse tipo de coisa. Aí tem uma série de outras coisas que a gente poderia fazer, mas elas esbarram muito na facilidade do nosso dia a dia, sabe? Então, vou ter 2 e-mails, cara, eu posso fazer a mesma senha para os 2? É isso que eu ia falar, é sempre mais fácil usar a mesma senha. Então, é recomendável que não, mas aí, eu tenho 5 e-mails, eu vou ter 5 senhas diferentes?
É recomendado que sim. Então, assim, uma técnica, por exemplo, para as pessoas que quiserem usar 5 senhas diferentes ou quantas senhas diferentes quiserem, tenta fazer uma senha onde o começo dela é igual e a partir do meio para o final ela muda. Então, por exemplo, você vai fazer uma senha de, sei lá, 18 caracteres, você tenta decorar, cria os primeiros 10. Parece que é difícil. Não, é que parece que é difícil, mas quando você faz o exercício, você percebe que é possível. Porque assim, você cria os primeiros 10 caracteres numa sequência que você vai decorar. Essa sequência não tem jeito, você vai ter que decorar. Você vai escrever no papel. Eu fiquei por semanas com a minha senha na carteira, esses primeiros 10 caracteres, para poder decorar ela. Então, os 10 primeiros você decora. Os outros 8 ou tanto faz, você cria conforme você está escrevendo. Então, por exemplo, eu posso criar 10 caracteres aleatórios aqui, os primeiros, e quando eu for me cadastrar no GPT, eu posso me cadastrar com GPT, todo maiúsculo, o mês que eu me cadastrei. Então, vai GPT novembro de 2024. Pô, sua senha está com mais de 20 caracteres. Então, assim, quebrar por força bruta é impossível hoje em dia. Aí, computação quântica é outra história que a gente poderia falar, que aí vai quebrar, mas é outra história. Mas quebrar é impossível. Alguém tentar descobrir um padrão na sua senha é impossível, porque não existe. Por mais que o GPT e o mês exista, tanto faz, ela só vai conseguir pegar essa parte e não vai entender isso. E aí você pode criar variações. Então você vai criar GPT, vai criar no Gemini, você vai colocar Gemini, novembro, o nome do seu cachorro, qualquer coisa. Porque os 10 primeiros, eles são totalmente aleatórios. Então, mas aí, olha a dificuldade que é de ficar fazendo isso para poder acessar todas as coisas. Então, infelizmente, para nós é difícil, os atacantes sabem disso, e eles exploram essas brechas, né? Eu tem tenho jeito. certeza que quem está assistindo, no começo você começou a convencer. Depois, 18 caracteres, vai se ferrar. Vou ter que Você é maluco, né? Mas infelizmente, assim... Segurança e comodidade, eles não andam... Ou você pesa mais em um ou em outro. Então é legal, você tem um e-mail que é o seu principal, ou de repente é o principal que você fala com todo mundo, mas você cria um outro que é para coisas muito sensíveis, sei lá, contratos específicos, ou declaração de imposto de renda, que é onde tem todos os seus dados, né? Se alguém pegar, faz a festa, e deixa separado, não passa para ninguém, não acessa nada. É importante também, coisas básicas, né? Receber um e-mail, a gente recebia muito nos anos 2000, as fotos da festa ficaram lindas, né? Tipo, não clica naquilo lá, você não sabe de quem que é, né? Vê o remetente. Hoje em dia fica muito complicado por causa do WhatsApp. Por exemplo, eu sou cadastrado, toda semana alguém me cadastra em algum grupo, alguma coisa lá que eu apareço que eu não sei o que é. O último foi de criptomoeda. Então, assim, eu já sei que é golpe, né? Mas quer dizer que, se está cadastrando, quer dizer que o meu telefone já está vazado. Né? Então, assim, em alguma lista, tá lá. E aí, vou ficar recebendo. E aí, recebo mensagem tanto daquelas de trabalho em meio período, ganho R$4.000. As heranças, você já recebeu alguma herança? Não, esse eu não recebi. Não, jura por Deus, chega lá, o fulano morreu, não sei o quê, e ele deixou uma herança de não sei quanto, que não tem dono. Sir John Williams. É isso aí, é isso aí. O que eu recebi mais engraçado foi me convidando para ser presidente de Moçambique. E não era golpe. Erraram o e-mail mesmo, era para um Salomão lá de Moçambique. Aí eu respondi, eu não sou esse Salomão, não, obrigado. E Kelvin, esse tanto que você usa a inteligência artificial para agilizar o seu trabalho, conta para a gente qual é a sua expectativa daqui para frente, de novos recursos, de novas formas de você utilizar a inteligência artificial para agilizar esse seu trabalho e, com certeza, aí... Eu tenho muitas ideias, hein? Então, fazer assim, com brilhantismo, né, para você seguir, né, com essa ferramenta. É que eu acho que o ponto principal antes disso é entender até o quanto nós
que estamos envolvidos em condomínios, aí é a nossa categoria, a gente está com a cabeça para absorver essas tecnologias. Porque, infelizmente, tem muito receio, muita trava, muita gente que não concorda. Eu odeio fazer ata, admito, é uma coisa chata, mas eu acho que existem tantas formas usando a tecnologia para a gente ganhar avanço com isso, que eu espero que daqui a um tempo a gente consiga entender que a gente pode agilizar mais o nosso trabalho. Eu vou lembrar para sempre do Amaury, vocês conhecem, gerente na GK, ele falando que o mundo ideal dele vai fazer uma assembleia, vai ter 4 câmeras, essas câmeras vão estar gravando, a ata da assembleia vai ser aquilo, vai ser o áudio ou o vídeo, e no final vai ter um textinho, um resumo sobre o que foi tratado ali. Porque a gente acaba perdendo muito tempo discutindo, vocês sabem muito bem, incansavelmente em assembleias, a gente faz atas gigantescas, que no final das contas, o que a pessoa quer saber? Foi aprovado ou não foi? Aquela pessoa que quer que conste alguma coisa na ata é porque ela quer usar aquilo depois a favor dela de alguma forma. Mas eu espero que, primeiro de tudo, nós, quem faz parte de condomínio, entenda que a tecnologia está aqui para ajudar, a gente tem que usar com sabedoria e ter o duplo cheque humano sempre, para depois a gente pensar efetivamente aonde a gente consegue agilizar. Poxa, pagamento via Pix de boleto de morador, para a gente é sensacional. Então, espero que os desenvolvedores aí específicos para a cadeia de condomínios entendam que é importante para a gente. Ferramenta simples e que vai agilizar internamente. Questão da ata. Poxa, por que não pensar numa coisa mais para frente? Para quem ainda tem que ter um texto lá de 10 páginas, que no final das contas a pessoa quer saber. Meu condomínio aumentou? Foi para quanto? O salão de festas aumentou? Foi para quanto? Então, a nossa cabeça precisa desenvolver. E eu espero que essas 2 ideias e outras milhares que eu tenho, elas entrem numa esteira de produção e que nós, que fazemos parte de condomínio, a gente entende que está aqui para agilizar. Muito bom. Pessoal, está acabando o nosso tempo. Já passou 1 hora aqui, o bate-papo está correndo, tá fluido, mas a gente precisa terminar, senão o diretor dá bronca em nós aqui. Nem nós. Eu queria, para terminar, que o Kelvin e o Thiago deixassem uma mensagem final, mas antes de mais nada, eu vou agradecer de novo a Repinte, nosso patrocinador master, que proporciona tudo isso. Que vocês curtam, deixem seus comentários, compartilhem com os amigos e a gente espera vocês aqui a semana que vem novamente. E, por favor, Kelvin, sua mensagem final para os nossos espectadores aí. Acho que são 2. Pegando o gancho do que a gente estava falando, de que é importante a gente sempre fazer o duplo cheque de tudo aquilo que a gente está disseminando de informação em condomínios e na vida. E o outro é que o humano não vai, a tecnologia não vai substituir o humano. Entendo que são coisas que vão se complementar. Então, não seremos substituídos. É importante a gente usar a tecnologia a nosso favor e sempre usando com responsabilidade. Ótimo. Thiago, a sua mensagem final. Eu vou aproveitar o que eu falou aqui e o que eu recomendo é que testem o máximo de tecnologia que vocês conseguirem, porque vai muito nesse sentido, né? Eu acho que não existe uma substituição, assim, acabou, você vai sair daí, a tecnologia vai chegar. Não, vai ser como ferramenta. Então, você vai pegar ela e vai utilizar como ferramenta no seu dia a dia para que você consiga fazer coisas mais complexas. E é importante o teste, porque muitas delas se propõem a fazer coisas que quando você testa na prática, às vezes não serve para você. Então, acho que é mais isso. Testem o máximo possível e sejam felizes aí nas que funcionarem. Muito obrigado pela presença dos dois, Demétrios, Renato. Esse programa sensacional e a gente se vê a semana que vem. Um abraço. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.